Bem-vindo ao podcast Burp, Coffee and Friends. Eu sou o Thiago Martinez. E eu sou Thaís Martinez. Há mais de 12 anos como professores, atletas e representantes do CrossFit Dádiva, movidos pela nossa paixão em mudar vidas, trazemos conhecimento de como a CrossFit é capaz de transformar em uma pessoa melhor. Bem-vindos. Welcome to Burp, Coffee and Friends. Fala galera, tudo bem com vocês? E começa o primeiro Burp, Coffee and Friends. Comigo, Thiago Martinez e... Thaís Martinez. É isso. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Enquanto isso, não tem a minha xícara oficial, aguardo os patrocinadores. Boa. Vamos lá, galera. Então vamos começar com o tema de hoje, que é o que é CrossFit. Mas antes, vamos nos apresentar, porque tem muita gente que não nos conhece ainda. E antes de apresentar, já segue o nosso canal, curte, compartilha, vai lá nas redes sociais, em todas a gente já está. Burp, Coffee and Friends. Então, eu sou o Thiago Martinez, Head Coach da CrossFit Dádiva, Level 3, porque na CrossFit tem algumas graduações, e em busca do Level 4. Há 12 anos sou afiliado, e o meu primeiro curso, onde eu entrei na CrossFit, foi no Level 1, em 2012, lá na Argentina. Então faz um bom tempo. Fora a formação acadêmica em educação física, pós-graduação em pilates, correção postural e N outros cursos que vocês podem encontrar por aí no meu nome. Mas, resumidamente, Level 3, treinador certificado oficial. E aí nós temos aqui Thaís Martinez. Fala um pouco de você aí, tá? Bom, eu sou Thaís Martinez, coach Level 2 da CrossFit. Tô no CrossFit desde 2012, mas treinadora desde 2016. Então também estudando bastante aí durante esses anos todos, especificamente o Cross. E estamos aí aprendendo cada dia mais, principalmente com o Ti, dando aula no CrossFit Dádiva, todos os dias. É isso. E aí o nosso tema de hoje qual é, tá? Vamos falar sobre, afinal de contas, o que é o CrossFit, que é uma marca antes de qualquer coisa, né, Ti? Muito bem observado. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber, tá, é que CrossFit é uma marca, além de modalidade. E como marca, ela tem alguns processos, alguns requisitos, alguma organização. Então, ela foi fundada pelo Greg Glassman. Então, uma empresa norte-americana, e ela hoje está no mundo inteiro. Então, já se globalizou. E aí, para você fazer parte da CrossFit, tem vários processos burocráticos. Então, primeiro, o profissional precisa fazer as certificações. Tem o Level 1, que é a porta de entrada, onde vai iniciar todo o caminho daquele profissional. Abordaremos isso em outros momentos. O lugar, academia, no caso, no Brasil, ela tem que ser uma academia credenciada, tem que ter o registro no CREF aqui no Brasil, tem a nossa legislação, mas tem que ser registrado lá nos Estados Unidos. Então, passa por várias aprovações burocráticas. Se o lugar tem as credenciais necessárias, se é seguro, se de fato tem todos os equipamentos. É importante ficar claro que não é uma franquia. Então, não vou falar nome, mas existem várias redes aí de fast food que as pessoas sabem o que é uma franquia. E aí, qualquer lugar que você for é igual. Agora, numa CrossFit, não. É uma afiliada. É uma afiliação. Então, como funciona isso? A pessoa, ela vai ter um treinamento direcionado para ela. E aí, como cada pessoa é diferente,
não tem como ser o mesmo. Então, por isso que existe essa afiliação, para que, de fato, o profissional e o local tenham a liberdade de criar o que vai ser feito com aquela pessoa. Não dá para ser um produto rotulado, vamos colocar assim. Então eu não posso falar que eu treino CrossFit se eu não estiver numa afiliada, Ti. Perfeito. Inclusive, se você estiver na sua casa ou na rua, você não pode falar que faz CrossFit, porque é uma marca. Então, eu tô fazendo CrossFit agora. Não. Tem algum profissional licenciado com você? O lugar né, afiliado? Registrado. Aí sim, registrado. Exato. E aí, para saber isso, é só você entrar no site crossfit.com. Tem lá uma espécie de Google Maps. E aí você vai encontrar no mundo inteiro aonde tem uma academia afiliada. O CrossFit Dádiva, que é a nossa sede, é afiliado. Então, hoje em dia, até com as inteligências artificiais, quando a pessoa entra no site, já aparece a gente lá. Porque se ela estiver na região da Vila Prudente, ela vai ser direcionada para o afiliado mais próximo. Isso é muito importante. Então é importante uma pessoa que quer ingressar no CrossFit, ela sempre buscar um lugar. Então, entra no crossfit.com para achar e não ir para qualquer lugar que fale que é CrossFit, não é. Então, você vai descobrir se esse lugar é realmente um box de CrossFit se estiver cadastrado e credenciado no crossfit.com. Exatamente. E aí, isso aí Perfeito, é tema importante pro episódio 2. Maravilha. Aí vamos dar sequência. E essa marca, ela criou um estilo de vida, né? Que a gente tem uma definição dentro da apostila, Ti. Você vai compartilhar a tela pra gente? Vou sim, deixa eu pegar aqui. Então... Aí a gente consegue falar sobre isso baseado na apostila que a marca desenvolveu. Então, antes de você continuar aí, tá? Eu tô com a apostila aberta aqui, pessoal, do Level 1. Ela é uma apostila que ela fica disponível para todo mundo, é gratuita. Então é só você entrar no site ou no Google mesmo, e aí você coloca lá a apostila do CrossFit. Vai aparecer isso. Então não é o Thiago ou a Thaís que está dizendo o que é CrossFit. É essa apostila. A gente só está transpondo para vocês. Então vamos lá. Ó. Página 2, se não me engano. Isso. Nós temos a definição de movimentos funcionais. Consigo. Constantemente variados em alta intensidade. Isso aí. Certo? Aqui, lendo a frase como está escrito, ó. O CrossFit é movimentos funcionais, movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Essa é a frase. Então tá na página 2 do Guia de Treinamento. E a última atualização dela foi em 2021. Boa. E essa frase, ela é geral, né, Ti? Sim. Ela é uma frase que, assim como a metodologia, ela é ampla, geral e inclusiva. Então, é para todo mundo. Então, quando a gente fala do que é CrossFit, é que é um sistema de treinamento associado a uma marca que desenvolveu, que é para todos. Aí a gente pode começar agora, pegar essa frase, tá? E explicar para a galera o que significa cada frase. Então vamos pegar aí o PDF. Deixa eu... Os movimentos funcionais, vamos começar com eles? Acho que é legal, a gente pode falar daqui. Então, movimentos funcionais. Então, Você quer falar um pouco deles? Deixa que eu passo aí. Pode falar, pode continuar. Vamos embora. Beleza. Então, vamos lá. Movimentos funcionais, galera, são qualquer movimento que o corpo faz. Então, o fato de você agachar, deitar, levantar, andar, correr, são movimentos funcionais. Pegar objetos, colocar em alguns lugares, movimentar coisas, né? Exato. E não estamos falando do que é feito dentro de uma CrossFit. Nós estamos falando, por enquanto, do que é movimentos funcionais. Que são, né? Exato. E aí a frase continua.
para constantemente variados, ou seja, não existe uma rotina. Todo dia tem uma tarefa que se complementa. Não é aleatório, que isso fique bem claro. Muita A gente faz acha que a gente diferentes inventa, estímulos para o mesmo tipo de movimento, porque fazer a mesma coisa exatamente todos os dias também pode gerar um esforço repetitivo, gerar uma lesão, né? Então, para você Sim. desenvolver esses movimentos, a gente tem várias formas todos os dias de trabalhar eles. Exato. Instituindo alguma meta, uma proposta daquilo. E outra, né? Cada pessoa tem o seu objetivo. Então, essa questão do variado vai ser dentro do que ela pode fazer, do objetivo dela, e da onde ela vai chegar, a fase do treinamento que ela tá. Uhum. E a atividade, ela é em alta intensidade. Que eu acho que é isso que assusta muito e que é bom a gente tentar deixar um pouco mais claro pra galera. Mas antes de falar da alta intensidade, vamos voltar para os movimentos funcionais. Bora lá. Que a gente estava falando até antes da gente começar o nosso podcast, né? Qual a diferença de movimentos funcionais, que é o que a frase está falando, e exercícios funcionais, né? A grande diferença é que o movimento, quando ele é repetido várias vezes, atrás de uma ciência, tem um profissional que vai identificar e dizer como vai fazer, ele passa a ser um exercício. Você começa a repetir. Então, um exemplo bem simples para a galera entender. 3 séries de 10 agachamentos. Isso é uma sequência de exercício, usando o movimento agachamento para chegar no objetivo X, que não importa agora qual, na definição. E sendo um exercício, ele tem padrões para a gente executar da melhor maneira, que a gente vai corrigindo, para que na hora que a pessoa for fazer um movimento fora de uma academia, vamos falar bem assim, ela tenha a melhor qualidade de execução, para que ela não se machuque, né, Ti? Exato. Todo mundo agacha. Então você vai na sua casa e senta no sofá, senta numa cadeira, senta no chão. Você senta na privada. E aí você vai ter que levantar. Então você agacha e levanta. Isso não é um exercício. Isso é um movimento de agachar. Agora, você repetir várias vezes passa a ser um exercício. Um objetivo determinado. E aí você aprende numa CrossFit a usar esse movimento como forma de exercício para atingir um objetivo. E ser seguro. Tá bom, eu sento numa privada e levanto. Mas qual a forma mais adequada de fazer isso? Porque as pessoas sabem agachar. Até porque se a gente for olhar as nossas avós, embora elas sentem, porque elas agacham e levantam, não é da maneira adequada. Então a gente ensina eles a agachar e ter mais condição física, para que na hora que ela vá sentar e levantar, não importa a altura que elas precisem, elas consigam fazer isso melhor, sem se machucar. Exato, tanto é que um índice grande de acidentes e lesão é por falta das pessoas não saberem agachar. Então a terceira idade, a pessoa mais velha, ela tem fratura de fêmur, porque ela agacha, cai, ou ela se joga, e aí ela tem uma fratura, e aí ela morre. Porque ela ou não vai ter o socorro adequado, ou vai entrar num procedimento que eventualmente pode ter alguma sequela. E a pessoa não tem um preparo para isso, né? Ela não tem força. Não. O pior de tudo é isso, né? Não sabe executar direito e não tem força. Então, o exercício te capacita tudo isso. Exatamente. Aí entrando na parte do constantemente variado, que não é aleatório, não é de qualquer jeito, né? Ele é dentro de algum objetivo que a academia lá afiliada, ou o profissional, se for um personal trainer, que também você pode dar aula de personal de CrossFit, se tiver as credenciais para isso, a especialização nisso, né? Você vai organizar de uma maneira onde quanto mais estímulos
você dá para o seu aluno, o paciente, você tem uma resposta melhor. Então, você não faz agachamento todo dia. O movimento você faz, mas o exercício não. Então, hoje você faz agachamento, amanhã é deadlift, amanhã um kettlebell swing, amanhã um dumbbell snatch, aí depois de amanhã um box jump, perfeito. Então, todo dia vai ter algo de agachar, mas não o agachamento. Até para evitar a famosa, né? Lesão por esforço repetitivo, que acontece muito em várias modalidades. Então, o cara que joga tênis, ele tem uma lesão no cotovelo por sempre executar aquele movimento. Porque faz parte do esporte, não tem o que fazer. Tem jeito melhor de fazer. Que eles vão aprender, tem técnica para isso, sem dúvida. Mas eles podem ser acometidos por essa lesão, porque é um esforço repetitivo. Então, o que a gente quer evitar no CrossFit, com a variedade, é esse tipo de problema. Essa é a primeira causa de ser variado. E isso é uma coisa que, inclusive, atrai bastante as pessoas, né? Por ser variado, ter essa diversificação, não ser uma coisa monótona, para você fazer a mesma coisa. Sim. O que é só agora tem um problema. As pessoas acham que é assim. Hoje ela vai correr, amanhã ela vai agachar, depois de amanhã ela vai se pendurar numa barra. Nem sempre é assim. Então, todo dia vai trabalhar tudo com uma ênfase diferenciada. Que aí entra a questão do constantemente variado. Um dia mais intenso, um dia menos, um dia de educativo, um dia técnico, um dia de teste, um dia longo, um dia pequeno. Então, dentro de 1 hora, que é o que dura normalmente uma aula, a gente varia tudo. Por isso que ele é constantemente variado. Não é só em relacionado ao movimento ou exercício. Boa. E a alta intensidade, Ti? Isso aqui eu gosto de falar bastante. Isso aqui é um erro que as pessoas têm de compreensão de texto. Elas não entendem o que está escrito. Então, quando você fala alta intensidade, não é máxima intensidade. Isso tá na ciência, tá na literatura. Tem até, a gente estava falando outro dia lá, aquelas questões das classificações da ciência dos METs. Isso. Então, o próprio CrossFit, estudado cientificamente, raramente chegou nos METs elevados que caracterizam máxima intensidade. Ele sempre fica submáximo, que é intenso. E aí o profissional... E intensidade é o quê, que a intensidade ela é relativa. Exato. Por exemplo... Que isso que assusta. Eu e você podemos fazer o mesmo treino. Mas se a gente fizer igual, talvez para você vai ser fácil e para mim vai ser difícil. E aí a intensidade se tornou relativa para a mesma atividade. E aí para isso que serve o profissional? Então, aquele dia numa CrossFit tem um objetivo. Qual é a intensidade ideal? Eu quero trabalhar de baixa intensidade. Então, todo mundo vai ser orientado para isso. Vai ser alta intensidade. Então, todo mundo vai trabalhar nisso. E aí o profissional vai dosar. Às vezes, vai ter que mudar o treino. Não dá para ser o mesmo treino. Então, por isso também é constantemente variado. Então, aí entram as adaptações, que a gente fala que o treino é para todos. Porque na mesma turma vai ter uma idosa, um idoso, que vão ter a intensidade para eles, uma intensidade alta, é fazer alguma coisa só com bastão. É agachar com bastão, um volume menor. O que pra gente é colocar uma barra com 50 quilos e fazer um volume maior. É intenso para as duas pessoas, mas de formas diferentes. Então, como a gente mensura isso, né? Então, o profissional, ele tem que ser capacitado para conseguir olhar para a turma e para cada aluno, entender o estímulo do treino e adaptar para as diferentes realidades. Por isso que as pessoas não deveriam se assustar tanto com essa intensidade,
porque cada pessoa vai chegar nessa intensidade de acordo com a sua capacidade. Exato. É um exemplo muito comum aqui no Dádiva, que é uma CrossFit afiliada, é a gente mudar o treino para um aluno X ou Y. Então, um exemplo. Não vou citar nomes, mas essa semana tivemos um aluno que estava com dor porque ele deu um mau jeito fora da academia. E aquele dia teria um treino com um peso. Teria que pegar um peso do chão, erguer e tal. Ele não tinha condição de fazer aquele treino, mas ele queria se exercitar, porque ele gosta do ambiente, ele gosta de vir até aqui e tal. E aí, o que eu fiz? Eu mudei o treino, passei uma outra coisa. Então isso é uma coisa que eu explico muito para visitante, quem quer informação. É uma aula em grupo, então o CrossFit sempre, e isso que é o bacana, né? É em grupo, mas ele é totalmente individualizado. Porque não pode ser coletivo 100% igual. Um circuito. Então, daqui você vai para cá e todo mundo faz isso. Claro, isso pode ser uma maneira de se passar um treino. Mas não deve ser todo dia assim. Até porque pode ser que nós tenhamos 12 alunos diferentes e que cada um tem que fazer um treino. E aí como é que faz? Exatamente. Só vai conseguir fazer isso um profissional capacitado e instruído. E aí a marca CrossFit, ela nos ensina a fazer isso. A Universidade de Educação Física, ela não ensinou isso. Ela ensinou fazer exercícios. Mas ela não ensinou como, dentro dessa variedade de pessoas, eu passar uma aula para cada um diferente. Isso é muito importante. Eu falo por experiência própria. Eu fui formado numa das faculdades de São Paulo mais famosas sobre o tema educação física. Porém, eu saí de lá ainda com falta dessa capacitação que eu encontrei na CrossFit. E todo o curso que eu faço numa CrossFit, eles sempre me atualizam nisso. E cada vez eu aprendo a dar uma aula melhor por olhar para as pessoas de forma diferente. Isso é muito importante. É isso que a gente mais aprende, né? Dentro do box, conseguir olhar para cada aluno de forma única, entender a necessidade de cada um deles, né? A gente, inclusive, o que você acabou de falar, a gente frisa muito para os alunos, não importa como você esteja, venha treinar, não importa o treino do dia, venha, porque se necessário a gente vai mudar para que você consiga participar de alguma forma, né? Sim. E por que a CrossFit ela criou essa frase? Movimentos funcionais constantemente variados e alta intensidade. Porque para comprovar que algo funciona, a ciência precisa de uma definição. Então, o Greg Glassman, sabiamente lá, criou essa frase. Baseado no quê? Em ensinar milhões de pessoas, replicar isso ao redor do mundo, num público absurdo, tá? Porque é assim que faz com medicação. Como é que a indústria farmacêutica faz para te vender um remédio? Você só vai tomar aquele remédio que está na farmácia porque foi testado para aquela patologia. Foi comprovado. Foi comprovado. E a CrossFit, ela é comprovada. É como ela é comprovada? Todo mundo posta na internet os resultados. Então, nós temos um banco de dados dos alunos. E aí, em cima desse banco de dados dos alunos, a gente consegue criar as programações e verificar se está dando certo, se precisa melhorar, o que pode ser atualizado. Tem um histórico do primeiro dia e do último. Então, isso é muito importante. E aí, ela cria baseado nisso, para promover segurança. Então, não tem como ser perigoso fazer CrossFit, porque você está no ambiente mais seguro que tem. Tanto é que eles têm uma tríade, né? Que é segurança, eficácia e eficiência. Então, dentro de uma CrossFit, você consegue garantir que a metodologia e a marca vão promover essa tríade. Segurança, eficácia e eficiência. Para tudo e qualquer um. Né? Aí, deixa eu compartilhar a tela de novo, porque tem um objetivo que a CrossFit quer trabalhar com essa definição. Porque no início nós falamos que é uma definição
ampla, geral e inclusiva. Porque ela é ampla, ela abrange muita coisa, ela é geral porque é para todos, e ela é inclusiva porque você consegue acertar cada objetivo. Então, qual é o objetivo da pessoa? Postura, consigo. Estética, consigo. Ficar bonito e pelado, consigo. Quero fazer uma barra. Mais forte. Consigo. Enfim, você consegue fazer qualquer coisa. Mas ela tem um ponto muito importante. Vamos compartilhar aqui. 22, Ti. Eles chamam de... O principal, que é o estilo de vida para gerar um fitness. Exato. E o que é fitness? É o que nós vamos ver aí na apostila. Vocês podem ler com calma, tá, pessoal? Aí. Aqui, chegou. Então, olha que legal essa linha contínua. Nós treinamos condicionamento físico. Por quê? Nós queremos ser super saudáveis. As pessoas, elas fazem exercício para esse objetivo aqui, ó. Bem-estar. Para ficar saudável. E nós não. Nós trabalhamos para ficar aqui, ó. Então, quem faz CrossFit e treina condicionamento físico, você chega nesse lado dessa curva. Você percebe que esse pontinho preto tá numa extremidade, o bem-estar tá no meio e a doença tá na outra extremidade? Sim. E por que isso, Ti? Isso daqui acontece pelo seguinte: se você estiver saudável, você tá muito próximo de estar doente. E o nosso foco é estar qualquer momento... condicionado. Como é que é? Entendi. Eu ia tirar uma dúvida. Então significa que se eu estou no bem-estar ali, a qualquer momento eu estou muito perto da doença, a qualquer momento eu posso estar doente. Então Exato. Isso não seria o melhor. Não, isso não é saudável. Estar saudável não é saudável. Isso é muito legal. Por exemplo, o que é considerado uma pessoa saudável? Aí olha o que está escrito aqui, os tópicos. Você vai lá e faz seus exames, seus check-ups, que todo mundo deve fazer, óbvio. Aí tá lá, pressão arterial normal, gordura no corpo normal, densidade óssea boa, triglicerídeos, colesterol, hemoglobina, massa muscular, enfim, toda aquela lista de check-ups lá que a gente faz e dá normal. Isso é uma pessoa saudável. Só. A qualquer momento, se ela se descuidar da saúde dela, ela fica doente. Agora, quando você tá no limite superior desses exames, do seu nível de treinamento, você se alimenta super bem, aí tem uma forma de comer, você treina super bem, e aí você faz CrossFit, que é essa a ideia, você vai estar aqui, ó, na linha de condicionamento, acima da saúde, é o que a gente busca. E na verdade, a gente não quer ficar nessa bolinha, a gente quer ficar algo no meio. Eu não sei se consegue o pessoal perceber, mas imagina uma linha entre o bem-estar e o condicionamento físico. A gente quer ficar aqui. Por quê? Eu gosto de fazer uma associação que você nunca pode andar nos limites. É igual o carro. Se você andar a 200 por hora, lá no marcador, no limite, no giro, ele quebra, funde o motor e dá problema. Então, se você for um atleta de CrossFit que vive disso, ou pior, uma pessoa normal que quer ser atleta e ela fica só se esforçando por esforçar, não tem um acompanhamento, então aí ela corre o risco de quebrar esse velocímetro e ir para a doença, e ficar doente novamente. Então nenhum dos extremos é positivo. É positivo, nenhum deles. Então a ideia é que a gente, de fato, fique nessa linha entre bem-estar e condicionamento físico. Uma hora você vai estar saudável, uma hora você vai estar super, porque você vai ter que se esforçar uma hora e uma hora vai ter que voltar um pouquinho. E assim vai. Por isso que não é máxima intensidade, porque máxima intensidade é sinônimo de doença. Agora, intensidade, que é submáximo, você tá seguro.
Você está promovendo adaptações no corpo para você ter um benefício. Essa é a ideia do CrossFit. Bom, então, falando da linha de doença, saúde e super saúde, eu acho que deu pra galera entender o porquê a gente faz CrossFit. Mas aí dentro daquela frase, tá? Como ela é ampla, tem coisas que estão subentendidas, que pra nós ficam claros, mas que pra gente ficar super saudável, não é só o exercício. Eles acreditam em mais do que isso. Sim. Eles colocam, para que a gente tenha essa saúde aí, a nutrição como base, né? Então, você saber se alimentar adequadamente seria o ideal. Eles até têm uma frase na apostila, eu não me lembro a página, que fala que a gente tem que comer o suficiente para otimizar a saúde e desempenho, mantendo a ingestão em níveis que apoiam o exercício e não o excesso de gordura corporal. Então, para que a gente seja super saudável, a gente tem que fazer boas escolhas dentro da alimentação, para que a gente consiga também treinar melhor. Não é comer só muito e nem qualquer coisa. Então, se você comer demais, você vai engordar. Se você comer de menos, você não vai conseguir treinar direito. E se você não consegue treinar direito, você não vai ter os melhores resultados. Então, as coisas, elas são uma junção, né? Então, a gente treinar e se alimentar faz uma parte muito importante para que a gente consiga ter uma super saúde. E essa parte que você falou de nutrição aí é um tópico muito importante, que nós vamos abordar num episódio X aí. Exatamente, a gente vai falar mais sobre isso, como que a CrossFit inclusive indica, né? Porque a gente está dentro do box não só para ensinar o exercício, a gente está lá dentro do box para trazer essa qualidade de vida para as pessoas, ensinar muitas mais outras coisas que vão além da nutrição, inclusive, né? A gente trabalha muito o autoconhecimento, a parte mental, do convívio social, né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Eu acho que, para ficar claro para as pessoas, eu sempre falo que eu não passo treino de CrossFit. Quem passa treino manda. É igual quando me chamam de coach. Eu me considero um professor. No Brasil eu sou professor. Então eu sou um professor de CrossFit. E o que o professor faz? Ensina. E seu objetivo todo dia é ensinar as pessoas a serem mais saudáveis, porque elas são saudáveis. Então eu quero mais. Elas têm que ficar super saudáveis. Então eu preciso falar sobre nutrição. Eu não sou nutricionista, eu não posso prescrever, mas nós temos conhecimento para falar sobre. Assim como o nutricionista, que ele fala sobre o exercício, que é importante. Você vai no médico, ele fala da nutrição e do exercício, mas ele não passa treino, pelo menos não devia. E não passa dieta. E não passa dieta. Médico não deveria passar dieta. Fique claro. Assim como nós. A gente dá dicas do que seria uma alimentação saudável. Mas escolhas. Você fica para um outro tópico. Escolhas. Isso. Ela trocar fala sobre escolhas. Uma bolacha industrializada que faz mal por uma fruta, eu não tô dizendo qual fruta, quanto, que horas. Não. Eu só tô falando que uma fruta é bom. É diferente de eu prescrever a banana em tal quantidade, em tal horário. Exato. A gente ensina os alunos a fazerem escolhas. Ensinar o que seria uma coisa boa ou não. Sim, e falando de ensinar, é o que a gente faz todo dia. Quando você fala do autoconhecimento, que nem você comentou, tava anotando aqui, a gente ensina as pessoas a se conhecerem. Porque o CrossFit, ele ensina a você ser pontual, ele ensina a você aproveitar cada momento, ele ensina você a aproveitar cada movimento,
Porque se o objetivo é eu ter eficiência e segurança, porque eu quero voltar amanhã, então eu tenho que prestar atenção. Então eu tenho que estar focado. Por isso que eu falo que eu não passo treino. Porque passar treino, você fala, faz uma Fran. O atleta sabe o que é. E ele executa. Agora, ensinar qual é o objetivo de uma Fran, como fazer uma Fran, isso é um tópico também para outro episódio, isso é parte do professor. Então a gente ensina. Naturalmente, ela vai virar uma pessoa mais disciplinada, mais pontual. Ela vai ajudar outras pessoas. Porque não é uma aula em grupo? Se é uma aula em grupo, ela vai ter que aprender a conviver. E qual o grande problema da nossa sociedade? É conviver com pessoas. Sim. Por isso que a inteligência artificial está tomando conta. Robôs. É claro que nós não seremos substituídos, na minha concepção, obviamente. Mas a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Do seu lado vai ter um deficiente, uma gestante, uma pessoa de outro país. Então, outro nível de fitness, ou até de condição social, né, diferente. E aí, as conversas são diferentes. Então, você vai aprender a lidar com isso, o que é muito importante. Porque assim nós ensinamos os seres humanos a serem melhores. Que é o que a CrossFit quer. É proporcionar isso. A virtuosidade em vários aspectos. Porque a virtuosidade é fazer o comum comumente bem. Então, o que é comum? Você falar oi. Só que, quando você fala oi, dentro de uma CrossFit, os alunos acolhem o próximo de uma maneira fora de sério. É diferente de um oi que é falado nas academias globais por aí. Não vamos falar nomes. O que é comum? Você... Olha, eu posso revezar com você o equipamento? Vamos fazer junto? Fazer e aí dupla? A pessoa... Fazer em dupla? Me explica, como é que você faz isso? Então, isso é comum. Mas tem maneiras. E aí a gente ensina o pessoal a fazer. Então, isso é virtuosidade. Então, é uma palavra que o Greg Glassman lançou, que ela é muito ampla. E por isso que eu acho tão magnífico fazer CrossFit ou viver CrossFit. Quando você faz CrossFit, você está no ambiente, é um comércio, business, vai lá, faz a aula e vai embora. Agora, quando você vive, você começa a olhar para tudo de uma forma além. Respeitar o próximo, ajudar. Às vezes, até abrir mão do seu treino para que o outro tenha uma performance melhor, ajudando ela, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma coisa muito legal que eu vejo assim nas aulas. Por exemplo, um aluno novo, né, tá chegando, ele fica intimidado, né, muitas vezes, com o que pessoas já mais avançadas fazem. Mas o que os alunos no box fazem hoje em dia, os mais avançados, eles acolhem essas pessoas novas, estimulam eles, é o que você acabou de falar, né? Às vezes você acaba abrindo mão do seu treino para chamar aquele aluno novo, para incentivar ele, para que ele consiga fazer junto com você, e não deixar que a pessoa pare, ou achar que ela não consiga fazer alguma coisa, né? Então, um puxa o outro. Então, essa parte dessa convivência social é muito legal, de você incentivar um outro. A pessoa não se sente sozinha, ela se sente acolhida. Exato. Por exemplo, você sabe, eu sou level 3. Trabalho há 15 anos, 12 anos afiliado. Mas eu continuo fazendo as suas aulas. Por quê? Perfeito. Porque eu sou um aluno. Além de ser professor, eu tenho conhecimento. Eu poderia fazer sozinho. Mas sozinho, eu não tenho o CrossFit. Porque eu preciso das pessoas, eu preciso de um profissional altamente capacitado para me instruir. No caso, eu e você que trabalhamos juntos. Então, se eu não confiar em você, eu vou confiar em quem? Se você dá aula de CrossFit, numa afiliada,
tem uma certificação nível 2, quer dizer que, no mínimo, há 10 anos você atua com isso. Eu entendo Exatamente. que você sabe alguma coisa que tá falando. É isso mesmo. E é uma troca, né, diária isso. É muito interessante, inclusive, quando a gente faz as aulas, porque os alunos olham pra gente, né, com um olhar distante. Quando a gente faz a aula com eles, eles veem que não, e a gente puxa os alunos. Então, a gente treinar, muitas vezes em dupla, né, com os alunos que são iniciantes, ou até com os avançados. Isso ajuda a gente e os ajuda, né? Então, isso serve para todos. Então, como você falou, a gente treinar várias pessoas de diversos níveis juntas. Saber olhar para o outro, olhar para o próximo, de forma carinhosa também, né? Você aprender a conviver com todo mundo. Exato, né? O CrossFit, ele traz isso, né? A gente atrai a pessoa com o exercício, mas ela sai daqui muito mais completa. Então, é uma questão de diferença de preço e valor, né? Então, um exemplo. Você paga X reais para fazer academia global. Ou numa academia que é parecida com o CrossFit. Uhum. E aí, você paga 2x, 1,5x, sei lá, mais um pouco mais, numa academia de CrossFit afiliada. E aí você sai com todo esse pacote. Você aprendeu a ser uma pessoa melhor. Você tem experiências que você só tem dentro de um box de CrossFit. Você aprende, né? Eu lembro que você me falou assim, né? Um AMRAP é para fazer o máximo de repetições possíveis dentro de um tempo. Isso se transfere para várias coisas lá fora que a gente estava conversando. Então, você vai fazer uma viagem, ela tem um tempo. E você quer aproveitar. Então, se você não é capaz de aproveitar esse pouco tempo que você tem de uma maneira intensa, como é que você faz para viver? Exatamente. Então, você pega um treino e quando você entende que você não vai desistir, que até o último segundo você vai fazer o melhor que você pode, quando você vai para uma viagem de férias, você vai pegar lá aquela semana e vai fazer o máximo que você pode dentro das suas condições, obviamente, financeiras e tudo mais, mas para sair dali com a melhor experiência. É o melhor que você pode fazer. Porque você não sabe quando você vai voltar. Será que vai ter outro treino igual? Quando vai ter? Então isso é muito louco, né? E uma coisa muito legal que a gente escuta dos alunos é que essa hora do dia é a melhor hora do dia deles. Então não é só uma hora, né? É a melhor hora do dia deles. A gente propõe a melhor experiência do dia dela. Exato. Então não é só pelo exercício, é pelo momento todo de aula que a gente tem lá e trocas de experiência. O aluno se sente visto, ele sente a preocupação que a gente tem com eles, porque não é só o exercício. A gente troca experiências com eles, a gente tenta mostrar para eles como conduzir, através da aula, do que ele está tendo naquele dia, naquele treino, a vida dele. Como transferir isso para outras situações diárias. Exato. Então, podemos dizer que o CrossFit, ele é para tudo e para todos. Exatamente. Porque com ele, você aprende a ser um ser humano. Porque, infelizmente, hoje, pelas famílias que nós temos, a educação que nós temos, governo que nós temos, e não estou falando do Brasil, no mundo. Geral. Cada vez mais, nós temos pessoas que são mais inclusivas. Pessoas que são pessoas. Nós temos pessoas que são robôs. Que elas estão só passando. Eu sempre faço uma associação com aquele filme Clique. Eu não me lembro agora o nome do ator. Mas é isso. Resumidamente. Adam Sandler, acho. Adam Sandler, esse mesmo. Ele clica e passa uma coisa que ele não quer da vida dele. E quando ele vai ver, a inteligência artificial
entende as coisas que ele não gosta e passa. E quando ele vai ver, ele tá velho. E já foi. E ele não aprendeu nada. Então, no CrossFit é difícil? Lógico que é. Você sai da zona de conforto. Por isso que é intenso. Não tem como ser menos intenso. É intenso. Vão ter dias diferentes, que você não vai nem cansar, vamos colocar assim. Mas são dias à parte. Tem uma proposta. A gente chama de rest day, dia de descanso ativo. Então, isso vai acontecer. Só que a pessoa aprende... Mas a vida não é confortável. A vida não é confortável. Você tem horário para entrar e sair do trabalho. Se você não respeitar isso, como faz? Se você não fizer o seu trabalho bem feito, você vai ser punido. Então não é fácil. Não. Ou seja, nós estamos falando aqui de tolerância. Então no CrossFit, você aprende a ser mais tolerante. E por quê? No trabalho, você vai precisar ser mais tolerante. Com o seu chefe, com o seu subordinado, com a pessoa que você vai direcionar uma tarefa, não importa qual o segmento. Mas você desafios vão aparecer. Vai aparecer. E aí como faz? E você tem que saber lidar com isso, exato, com o desconforto de você não saber fazer alguma coisa e ter que criar uma estratégia para você se desenvolver. Exatamente. Passar por cima de tudo isso. Então, quando a gente fala que o CrossFit ensina tudo, porque a gente não ensina a estratégia pro aluno na aula, do treino do dia, porque é o treino do dia. Como que ele hoje, tem que pensar esse treino? A pessoa vai ter um desafio. É um dia de cada vez, é 1% todo dia. E é isso que o CrossFit traz. E isso é CrossFit. É sobre a vida. Não é sobre só fazer exercício. É sobre o porquê eu faço exercício. De brincadeiras à parte. Mas quem eu sou? Você passa a se refletir depois que você faz CrossFit. Saber onde você tá. Sabendo onde você tá e o que você tem hoje. O que você vai fazer hoje com o que você tem para chegar no objetivo. Então você aprende a criar estratégias para você ter uma evolução. Sim. Falando de outras modalidades, por que as pessoas desistem de outras modalidades? Porque ela não tem nada que tem no CrossFit. Me fala uma modalidade que tem integração de pessoas, profissionais altamente capacitados, que se atualizam, são obrigados, entre aspas, a se atualizar para se manter entre os melhores do mundo. Um controle do começo e do meio e do fim da aula, da semana, do mês, do histórico que a pessoa participa de uma afiliada. Que outra modalidade tem isso? Você vai numa academia global, o cara nem tem a ficha do aluno do mês passado. A gente acompanha cada evolução do aluno. Ele tem como saber como ele estava quando ele entrou, e a cada período, onde tudo que ele já conquistou, tudo que ele já evoluiu, e ele vai entendendo o processo das coisas, que isso também é algo que a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade de compreender que tudo é um processo. A gente não começa lá de cima, né? A gente vai construindo tudo, pouquinho a pouquinho, é 1% todo dia que a gente fala, para que a gente conquiste uma meta que a gente quer. Exato. A gente não chega numa academia de CrossFit já pegando 100 quilos. Já subindo numa barra, no muscle up lá, fazendo parada de mão, correndo 42 quilômetros. Não. É ensinado passo a passo de tudo. Inclusive... E também é dar valor para isso, para cada pequena conquista que você tem. Exato. É sobre isso. CrossFit é sobre isso. É sobre você superar todos os dias. E ficar feliz com o outro ter conseguido se superar. Também. Você vê porque que é tão às gostoso. Vezes você tá lá tentando uma coisa e tá todo mundo, vai, você consegue, te incentivando, vendo que você tá com uma dificuldade, as pessoas percebem e elas vão te incentivar para te ajudar, para que você não desista, né? Exato. Uma coisa que eu sempre falo, você quer saber o que é CrossFit? Participe de 3 semanas do CrossFit Open. É isso. Comecei agora. Faz o Open. Já tem há 10 anos. Faz o Open.
Porque você vai relembrar o que é CrossFit. É simples. Então, a gente vai ficando mais maduro, você vai começando a refletir sobre as suas escolhas. E eu tenho certeza que eu e você e outros profissionais da CrossFit, nós não nos arrependemos e dificilmente nós vamos mudar essa nossa linha de raciocínio. Porque o que a gente aprendeu não tem preço. Não tem como ser restituído. Então, a gente aprendeu uma coisa e agora vai passar para outras pessoas. E isso é CrossFit. É continuar ensinando. O aluno ensina o outro aluno. Ele não é dono da aula, mas ele passa o conhecimento, a dificuldade que ele teve pro colega e todo mundo melhora. Essa interação é muito legal. Isso já vai dar abertura para nós, tá? Pro próximo tema. Do porquê treinar numa CrossFit afiliada. Então, resumindo o que é CrossFit, eu vou dar o meu resumo, aí depois você passa o seu. E aí as pessoas, elas criam a definição delas. Bom, primeiro, as pessoas precisam ler a apostila do Level 1. Lá ela vai ter o que a CrossFit fala sobre o que é CrossFit. Isso é muito importante. Tem todas as línguas e idiomas. Mas para mim, baseado naquela frase, realmente são experiências que você vai ter diária dentro de um local seguro, que vão com pessoas capacitadas, obviamente, que vão te ensinar como se portar no mundo lá fora. Para mim, isso é CrossFit. Eu hoje, 37 anos que eu tenho uma funcionalidade, e quando eu tenho 80, 90, eu tá melhor do que hoje. É isso que eu quero. E eu sei que o CrossFit, baseado na definição dele, na ciência dele, na parte empírica, prática, teórica, ela vai me conduzir para essa... Como é que é a palavra? Evitar a decrepitude. Esse é o ponto. Então isso é CrossFit para mim. É isso aí. Concordo. E para mim, assim, é um estilo de vida que me ensina a ser um ser humano melhor. Eu sou uma pessoa melhor a cada dia. Eu aprendo a cada treino, a cada aula, eu aprendo a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais determinada, e aprendo a fazer escolhas do que eu quero para minha vida e trazer uma qualidade de vida mais longa, né, para que eu tenha uma vida útil cada vez melhor, né, chegue a ser mais velha e estar melhor em todos os sentidos, não só físico, mas mental, em todos. Bom, concordo também. Acho que a minha definição e a sua, elas se complementam com a da CrossFit. Então, cada vez que eu leio aquela definição, eu viajo mais. Por quê? A gente vai cada dia aprendendo uma coisa e você vai cada vez tendo mais conhecimento sobre o mesmo assunto e vendo os pormenores que tem aquele assunto. E esse é o ponto. Conversando com os profissionais, colegas, teve um que falou assim: nossa, esse curso aqui não ensina nada. Eu já vi isso. Só que eu já tinha feito aquele curso 2 vezes. E aquela segunda vez, eu tava vendo e percebendo coisas que da primeira eu não era capaz de perceber. E isso o CrossFit me dá a cada dia. Hoje eu tô de um jeito, amanhã eu vou estar de outro. Então, hoje eu não faço mais o CrossFit porque é legal. Apesar de eu achar que é legal. Eu faço porque é necessário. Sim. Acho que essa é o resumo da ópera. É isso aí, Ti. E aí, na próxima, a gente pode abordar com eles sobre o porquê tudo isso é levado tão a sério dentro de uma CrossFit afiliada. Acho que isso é muito importante. Muito bom. Primeiro episódio. Então, agora sim, concluímos. De muitos. Esperamos, da nossa maneira, ter passado para vocês o que é CrossFit. Porque daria pra gente falar horas aqui sobre CrossFit. E falaremos horas em outros episódios.
Então acompanhe os próximos, curta esse vídeo, siga a gente nas redes sociais e não deixe acompanhar os próximos, porque agora, a cada semana, nós teremos um episódio que vai se complementando um ao outro. É uma série infinita. Exato. E compartilhem com pessoas que vocês gostem, que vocês queiram levar essa informação, porque a gente está aqui para transmitir conteúdo para que mais pessoas se juntem a nós e entendam esse estilo de vida, para que cada um seja melhor, cada dia melhor. Muito bom. E se você gostaria de ser um apoiador do nosso podcast, entre em contato com a gente para a gente conversar como a gente pode colocar a sua marca aqui para divulgar o seu trabalho. Você que é profissional, você que tem empresa, alguma marca, a gente está aberto a poder fazer uma parceria e passar mais conhecimento para as pessoas, porque isso é muito importante. O foco desse podcast é passar conhecimento para as pessoas. É isso aí. Muito bem. Valeu! Obrigado! Obrigada.